Olá, meus lindos, minhas lindas do canal, meus alunos amados. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, bem teórico, que se chama termometria. Nesse vídeo a gente só vai falar das coisas teóricas primeiro, tá bom? Depois a gente envolve os cálculos pra gente conversar. Vamos falar do que é termometria. Termometria, termo, a gente já relaciona a temperatura. Então, termometria é o estudo da temperatura, ok? Só que muita gente confunde temperatura com calor. Principalmente cotidianamente, a gente conversando em casa, conversando com amigo, conversando com qualquer um aí, a gente acaba falando assim: nossa, estou sentindo muito calor. Gente, falar que está sentindo muito calor fisicamente, isso é equivocado. O que acontece? Calor é o nome de um processo de troca de temperatura entre um corpo e outro, ok? Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Vamos falar do que é temperatura. Temperatura é a grandeza física, tá? Onde te dá a medição do grau da agitação das moléculas. Como assim? Se as moléculas estão muito agitadas, a temperatura é alta. Se as moléculas estão mais calminhas, a temperatura é baixa, ok? Então, é a grandeza física onde a gente olha, onde a gente determina o grau de agitação das moléculas, tá? E calor, então, o que é calor? Calor é a energia em trânsito, ou seja, a energia da troca que está ocorrendo ali entre um corpo e outro. Como assim? O corpo de maior temperatura, é importante você saber disso, é sempre o corpo de maior temperatura que doa sua temperatura para o de menor. Ah, Mayara, não entendi. Pode me dar um exemplo? Posso sim. Pensa aí, por exemplo, no copo de Coca-Cola quente e no gelo. O que acontece quando eu coloco lá na minha Coca quente o gelo? Eu vou percebendo que está acontecendo ali uma interação entre a Coca-Cola e o gelo. A Coca-Cola com a sua temperatura alta, né, que está quente, e o gelo que está com a sua temperatura baixa. E o que eu vou percebendo com o tempo? Que a Coca-Cola vai trocando ali com o gelo e tal. Ou seja, a Coca-Cola que está com uma temperatura alta vai derretendo o gelo a fim de quê? Da gente entrar em equilíbrio, que é um dos tópicos que a gente vai conversar. Mas o que é importante saber? Que calor é energia em troca de um ou mais corpos, né? Onde o corpo de maior temperatura acaba doando a sua temperatura para o de menor para eles entrarem em equilíbrio, ou seja, para eles ficarem com a mesma temperatura final. Tanto que quando a gente tem esse exemplo da Coca-Cola, o gelo acaba sumindo depois de um tempo, né, que está ali dentro do copo, e a Coca-Cola fica um pouquinho mais geladinha. Então o que a gente percebe? A gente percebe que o gelo e a Coca-Cola fizeram uma troca ali de temperatura e chegaram no seu equilíbrio, chegaram numa temperatura igual para as duas, ok? Outra coisa que a gente tem a falar sobre temperatura é o equipamento que a gente utiliza para medir isso. O equipamento que a gente usa para medir temperatura é o termômetro, ok? Só que o termômetro, o primeiro termômetro criado foi em 1602, por Galileu Galilei, esse bacana aqui. E o que acontece, gente? Hoje em dia tem vários tipos de termômetros, tá? Para várias coisas, para medir várias temperaturas. Mas agora, o importante é saber é que a gente usa mais o digital e o analógico. O digital é aquele termômetro mais famosinho, onde a gente vê agora nessa época de coronavírus no mercado. Antes de entrar, alguns supermercados estão colocando o termômetro para ver a temperatura da pessoa antes de entrar no mercado, para ver se a pessoa está com algum sintoma, enfim. Então, o termômetro digital é aquele que não tem ponteiro, é aquele que te dá só a temperatura ali, ok? Agora, o analógico é aquele termômetro onde tem vários ponteirinhos e ele é a base de mercúrio para poder fazer essa medição de temperatura. É o mais antigo, normalmente vó, tio que tem em casa, ok? Vamos lá. O que seria sensação térmica? Sensação térmica nada mais nada menos que sensação. Mas sensação de quê? De cada corpo em determinado ambiente. O que acontece? Se eu estiver numa sala de aula onde está com o ar-condicionado ligado, aí eu entro nessa sala e eu sento. O meu
Amigo que tiver de casaco é porque, teoricamente, ele está sentindo frio. Se eu tiver sem casaco, vamos dizer que eu estou sentindo o quê? Calor. Olha, essa palavra calor não pode falar. Eu tô falando aqui de forma equivocada, mas só para vocês entenderem. Na verdade, eu tinha que falar que a pessoa está sentindo uma alta temperatura. A gente não fala calor. Fisicamente, o certo é falar que a pessoa está sentindo uma baixa temperatura, que seria o tal do frio, ou uma alta temperatura, que seria o tal do calor. Mas vamos lá. Sensação térmica. Meu amigo tá na mesma sala que eu, a mesma temperatura, porque o ar-condicionado tá congelando todo mundo. Só que eu sou mais assim, né, de boa, então eu não tô de casaco, mas meu amigo tá. Então, no mesmo local, pode ser que uma pessoa sinta, entendeu? Uma temperatura e a outra pessoa sinta de forma diferente. Isso é sensação térmica. O que é pra mim de sensação de temperatura pode ser diferente pro meu amigo que está na mesma sala que eu. Mas isso por N fatores, principalmente por causa da massa corporal do corpo. Se eu for, por exemplo, correr na rua com a minha massa corporal e for correr com um amigo que tem uma maior massa, ou seja, ele é mais cheinho, a gente pode perceber que se a gente for fazer certa atividade física, ele vai estar suando mais do que eu, provavelmente, por causa dessa diferença. Então, galera, a sensação térmica não é igual para todo mundo. É importante vocês sacarem isso, tá? Principalmente também, um exemplo legal que eu gosto de dizer é: o Rio está no verãozão, 40 graus Celsius, tá? Tá quente. Aí vamos lá. 40 graus Celsius, só que lá no centro da cidade, a sensação lá que tá batendo lá naqueles termômetros de rua, tá 45. Mas lá, por exemplo, no Alto da Boa Vista, que é no meio do Matagal, tá batendo 38. Por que isso, gente? Porque lá, por exemplo, no centro da cidade, a gente tem o asfalto, a gente tem aquele bafo, a gente tem poucas árvores para ventilar. E lá no meio do mato a gente tem o que? A natureza, as árvores, o vento, que dá uma refrescada no local. Então isso que eu tô falando tem a ver com sensação térmica, ok? Nosso próximo tópico para falar é do equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? É você justamente fazer esse processo aqui chamado calor. É você pegar um corpo com uma temperatura alta com outro corpo de temperatura baixa e colocar em contato, ok? E aí você vai ver o processo ali de troca de temperatura até eles ficarem com temperaturas finais iguais, ou seja, você vai aproximar dois corpos, eles vão trocar as temperaturas. Como assim, Mayara? Eu pego um corpo a 70 graus Celsius e pego um corpo a 20. Deixa aqui bonitinho. Eles vão fazendo essa troca, fazendo essa troca, fazendo essa troca e terminaram os dois com 50 graus Celsius. Ou seja, inventei, tá? Um exemplo muito solto. A gente sabe que calculando direitinho não pode ser que não dê isso. Mas vamos lá, só para exemplificar. 70, que tá muito alto graus Celsius, com de 20. Ali o final ficou 50. Então 50 seria o valor do nosso equilíbrio térmico. Ou seja, as temperaturas dos dois, né? O do maior do pro menor, e no final ficaram com a mesma temperatura, ok? Então, equilíbrio térmico é a gente fazer esse processo de calor e no fim ficar com a temperatura igual, tá? Vamos lá. Escalas termométricas. Galera, a gente tem 3 tipos de escalas termométricas. 3 tipos de escala termométrica. 3 tipos de escala termométricas. O que acontece? A gente tem a Celsius, que a gente utiliza aqui no Brasil e na maioria dos países, tá? Kelvin, que é uma linguagem laboratorial, e Fahrenheit, que a gente usa principalmente nos Estados Unidos. O que acontece? Quando a gente está aqui no Brasil, a gente pega o termômetro, bota no nosso sovaco, a gente vê, eu tô com 37 graus Celsius. Legal, que bom. Graus Celsius, ou seja, a unidade de medida que a gente utiliza para temperatura aqui no nosso país é Celsius, ok? Mas, se eu for para outro país, pode ser que não seja Celsius. E aí eu tenho que me tocar nessas transformações. Como assim? Agora, a gente não vai ver as fórmulas que fazem a gente trocar de temperatura. Porque se aqui tá batendo 37 graus Celsius para minha temperatura, lá fora, em outro país, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que eles falam Fahrenheit, não vai ser 37 graus Celsius, não. Eu vou ter que transformar essa temperatura na escala Fahrenheit. Isso tem uma fórmula, mas isso a gente vê depois.
Vamos entender mais ou menos o que são essas escalas. Celsius, Brasil na maioria dos países. Kelvin, laboratorial, eu coloquei padrão. Já vou explicar para vocês o que é isso. E Fahrenheit a gente utiliza mais nos Estados Unidos. Vamos lá. Kelvin, o que seria uma linguagem laboratorial? A gente sabe que na física tudo é experimental, ok? A gente faz experimentos. E a linguagem laboratorial que a gente usa para temperatura, a unidade de medida, é Kelvin, tá? O que acontece? Kelvin é a nossa unidade de medida padrão para temperatura. Quando eu falo isso, eu trato do FI. FI é uma tabelinha muito bonitinha, ok? Com várias grandezas. Como assim? Com várias unidades de medidas para certas coisas. E essa tabelinha, ela é padrão. Como assim, Mayara? Comprimento. Comprimento a gente mede em metros, quilômetros, centímetros, só que a unidade de medida padrão em todos os países é metros. Vamos lá, temperatura. A gente pode medir em Celsius, Fahrenheit, mas a unidade de medida padrão é Kelvin. O que seria esse FI? Sistema Internacional de Unidades. É a nossa tabela com todas as unidades padrões. É como se fosse, por exemplo, o inglês. Como assim o inglês? Tá, eu aqui quero viajar lá para fora. A Mayara, a língua padrão é o inglês, então você tem que saber o inglês. O FI é a mesma coisa, você tem que saber essa tabela do FI para quando você for para outro país, for dialogar e se essa cultura, se a cultura de lá for diferente da nossa, eles utilizarem outras unidades de medida, pelo menos eles têm que saber as unidades de medida padrão para vocês conversarem e se entenderem no que vocês estão falando. Como assim? Aqui a gente usa Celsius, mas se, por exemplo, eu for para outro país e falar 37 graus Celsius, pode ser que a pessoa lá não reconheça. Agora, se eu falar, por exemplo, 300 Kelvin, a pessoa vai se ligar que você está falando de temperatura. Se você falar Celsius, talvez a pessoa fique, Celsius, o que é isso? Ok? Assim como se a gente for para Disney, a pessoa falar, tá batendo 40 Fahrenheit, eu vou ficar assim, o que é Fahrenheit? Ok? Então, Kelvin é padrão. Falou Kelvin, todo mundo vai saber que você tá falando de temperatura, beleza? E Fahrenheit, Estados Unidos, não tenho muito o que falar sobre isso daqui. É isso, gente, que a gente tem que conversar. Foi um resumão, uma introdução com um resumão